Olá, tudo bem? Esse é o Ouvi Ali, um podcast em que você escuta conversas cheias de sensibilidade sobre as nossas relações com o mundo. Eu sou a Lívia Nola e a cada semana eu recebo uma pessoa diferente para uma troca profunda e sincera sobre quem nós somos na nossa essência. Um papo para você ouvir e sentir. E hoje eu tenho o imenso prazer de receber ele, Ayrton Montarroios. Bem-vindo! Obrigado, Lívia. Obrigado pelo convite. Obrigada a você. Muito bom te receber aqui. Estou muito feliz com essa troca. Tava ansiosa para trocar com você. A gente tem um monte de coisa para conversar. Você viu que eu te apresentei falando só o seu nome, mas Sim. Não falei o que você faz, a sua profissão, o seu ofício. Porque aqui no Ouvi Ali, eu gosto que vocês se apresentem dizendo quem vocês são para além da profissão. Quem é Ayrton Montarroios? Olha, eu sou uma pessoa engajada. Eu sou uma pessoa engajada com a vida, com o produto das coisas humanas. Me interessa. E talvez por isso eu tenha me tornado depois cantor. Porque as minhas memórias de infância são todas a respeito do meu garimpo das coisas humanas, né? Eu brinco que eu tenho lembrança de todas as minhas primeiras vezes. A primeira vez que eu notei que alguém estava mentindo, a primeira vez que eu notei que Papai Noel não existia, a primeira vez... E tudo isso foi sendo arquivado na minha mente, né? Eu sou canceriano com ascendente em peixes, lua em câncer. Nossa! Então, arquivei bastante tudo isso na minha mente. E essas coisas foram gerando a minha sensibilidade, o meu ceticismo em relação a determinadas pautas e o meu profundo amor em relação a outras. E eu fui vendo que um ponto em comum em todas essas pautas que me interessavam era exatamente a produção cultural das pessoas, não só na cultura das artes, mas a cultura como um todo, a maneira de falar, a piada, o humor que a gente tem, o nosso levante para coisas que são relevantes para nós, como seres humanos, tudo mais. Essas coisas foram me interessando muito. E eu gostava de música, desde sempre. Então eu acho que eu juntei uma coisa com a outra. E me tornei cantor, intérprete. E acho que hoje realmente eu trabalho com aquilo que eu sou, porque é isso, eu vou colhendo essas coisas por onde passo, as coisas que ouço, as coisas que eu vejo. E vou cantando, né? Vou cantando essas coisas. Foi muito lindo te ouvir falar, porque eu ia perguntar quem você era sem falar a sua profissão e depois como que isso te levou a fazer o que você faz. E você já emendou tudo e trouxe… Você falou de que sempre gostou muito de música e de ouvir, de escutar e de prestar atenção em música. E eu ouvi uma entrevista sua, eu acho que foi com o Rolando Boldrin lá atrás. Você é muito jovem ainda, você não tem não fez 30 anos ainda. Faz 30 ano que vem. Ano que vem. Mas você começou a cantar muito jovem. E tem uma curiosidade muito peculiar sua, com a qual eu me identifico muito. Que é você gosta de música do cancioneiro popular brasileiro. Assim, você tem um estudo muito profundo, um mergulho muito profundo. Sim. Em músicas antigas, né? De quem veio antes da gente. Enquanto a nossa geração, eu tenho 38, sou quase 10 anos mais velha que você, mas… Enquanto as nossas gerações estavam escutando coisas muito mais contemporâneas delas, a gente estava escutando, você tem um mergulho, você conta que começou com Dalva de Oliveira. Como é que foi esse seu encontro com a música e principalmente com esses nomes da nossa música? Olha, eu acho que esse tipo específico de encontro que eu tive na minha infância deveu-se, na verdade, muito a precariedade da minha infância, assim. Eu não vim de uma família rica, nem perto disso, nem de classe média. Nós éramos realmente pobres, o que é uma surpresa para muita gente, porque, não sei, as pessoas olham para minha cara, acho que não tenho cara de quem teve essa infância. A gente tem uma questão aqui no Brasil muito séria, né, de determinarem certos fenotipicamente
E aí falam, né? Tem cara de rico, tem cara de pobre. Tem cara disso, daquilo outro. E na verdade que é um não tem racismo cara, grande né? isso, né? A cara é tudo. A cara da pobreza no Brasil é tudo que a gente não consegue ter. Exato. Né? Intelectualmente, o que a gente não consegue ter, essa é a verdadeira cara da pobreza, porque eu olho para os ricos e eu acho eles com tanta cara de pobre. Exatamente, sabe? eu sinto a mesma coisa. 90% dos ricos que estão aí na televisão, eu acho esse pessoal com a cara tão pobre, porque tem tão pouco. Porque alguns têm uma alma pobre, né? Tem tão pouco, às vezes, a oferecer, a falar, a trazer pra gente. Então, acho que esse é o sinal da pobreza no Brasil, né? Mas tem essa coisa do racismo mesmo, né? Da pessoa ligar a cor da pele. E muitas vezes, claro que a gente, como nós dois, porque eu também vim de uma família que não é rica, mas todas as pessoas que me olham também me acreditam que eu vim tem outra visão. E eu entendo, porque a gente tem essa passabilidade branca e. Não, eu lembro na infância, eu quando reclamava de alguma situação, que não era raro eu reclamar, né? E eu tinha uma tia-avó que me dizia: agradeça que você é branquinho. Eu não entendia na época o que ela dizia, mas hoje eu entendo que é assim, olha, tudo isso aqui que a gente tá vivendo poderia ainda ser pior se você fosse preto. Exatamente. E eu acho que essa frase foi tão importante para mim, porque desde cedo me fez entender primeiro que eu não era preto, né? Porque onde eu vivia lá em Recife era um bairro mais pobre, né? Eu nasci e me criei num bairro chamado Água Fria, quem é de Recife sabe. E estudava na Bomba do Emetério, que é uma favela, né? Uma comunidade. E no meu colégio, éramos poucos brancos, assim. Éramos pouquíssimos brancos. A maior parte era preta. E quando você é criança, você não faz muito detrimento que você é de uma cor diferente do outro, né? Eu fui notando isso com as agressões que eu via meus colegas sofrendo e que eu não sofria. Então, nesse sentido, realmente, o branco, em qualquer lugar do mundo, né, vai tendo esse privilégio, essa coisa velada, misteriosa, mas ao mesmo tempo tão escancarada, né? Que a gente encontra e assim, na primeira infância, as coisas são tão na cara, você fica tão chocado, né? Eu via minhas amigas meninas sofrendo violência sexual na rua, enquanto voltávamos para casa, andando, uns caras assim de 50, 60 anos, falando coisas absurdas, imoralíssimas, assim, a ponto de eu sair do colégio e mandar todo mundo ir levando uma pedra na mão. Eu digo, vamos sair com pedra na mão, porque a pessoa não fala nada. Pessoas criminosas, né? E a gente viu que os velhos não falavam nada quando tava com a pedra, então a gente começava a sair com pedra na mão. Era uma coisa difícil. Então eu acho que a precariedade dessa minha infância me trouxe o contato com a música que eu tive, porque naquela época eu sentia que não se tinha ainda uma... Eu acho que o mercado da música estava engordando-se com a música de massa, né? A música massificada, sem muita proposta para essa música, sem que isso ainda fosse um plano, já era um plano, mas ainda muito incipiente. Então, aquilo ali não chegava muito na minha casa, porque eu fui criado pela minha avó e pelas minhas tias-avós, eram mulheres mais velhas, que também não se interessavam por aquele tipo de música. E na minha casa só tinham 3 discos. Um era o da Dalva de Oliveira, outro da Mireille Mathieu, que é uma cantora francesa, e outro da Evinha. E são cantoras de 3 épocas distintas, uma que não é brasileira. E dos 3 discos, os 2 que eu mais gostava eram da Evinha e da Dalva, principalmente porque eu reconhecia na letra histórias, que eu não poderia reconhecer em francês, e mais da Dalva do que de tudo. Hoje eu sou muito amigo da Evinha, mas já disse isso a Evinha e ela concorda, porque é Dalva de Oliveira, né? Ela foi uma deusa, né? Um grande nome. Um grande nome. E eu, sem saber que era um grande nome, eu via aquilo e já reconhecia. Isso é muito interessante, a sensibilidade das pessoas, como se comporta. Eu fiz agora há pouco um show cantando o álbum Elise Tom, e conversando com os músicos, todo mundo teve a mesma sensação que eu tive quando ouvi o disco, de que aquele era um dos maiores discos da história do Brasil. E eu fico me perguntando, poxa, por que todo mundo, quando ouve Chega de Saudade do João Gilberto, que é artista, geralmente sente a mesma coisa? E eu já sentia isso criança, assim, eu disse, meu Deus, essa mulher é um grande fenômeno.
Mas ainda sem reverência à mulher em si. Em reverência à música dela. Eu não sabia que cara tinha Dalva de Oliveira, porque esse disco que a gente tinha era um disco pirata. Não Que tinha tinha foto. o nome Dalva de Oliveira escrito na mão, que era a letra da minha tia Cleidinha, e ela botou faixa 1, que será faixa Ela 2, mesma tudo escreveu. acabado. Ela mesma escreveu, fez uma capa improvisada. E eu não tinha computador, só fui ter acesso à internet, sei lá, com 14 anos de idade. Tardiamente, pra minha geração. Então, a Você minha é de rua... 95. Então, a minha rua era uma rua de terra. Quando chovia, dentro da casa da minha tia, espalhávamos 20, 25 baldes pela casa, porque a casa inteira pingava, até um dia que o teto caiu na cabeça da gente. Cheguei do colégio, o teto da casa tinha caído todo. Nossa, que Uma aconteceu muito loucura. recentemente aqui em São Paulo com as chuvas que a gente teve. Pois é. Muita gente desabrigada Desabrigada, por isso. e a gente ficou naquela situação. No nosso caso, como caiu toda a parte da frente da casa, a gente foi para a parte de trás e ficamos morando naqueles escombros ali até a gente ir conseguindo reerguer a casa de maneira também muito difícil, né? E essa rua alagava e formava aquele espelho d'água na rua que eu amava quando era criança, porque eu achava que eu era Deus e era um Deus gigante que estava andando sobre várias ilhas e mundos diferentes e tal. Então tudo isso mexia muito com a minha sensibilidade, com a minha criatividade, minha imaginação. E foi uma coisa que eu sempre perpetuei dentro de mim, sempre cultivei, porque eu sempre achei que o lugar mais gostoso para estar era dentro da minha cabeça. Porque quando eu fui conhecendo o mundo e olhando para fora, eu fui me assustando e fui me decepcionando muito, porque eu pessoalmente sou uma pessoa que acredito que as coisas não vão para um lugar ruim. Então, quando você vai se decepcionando com o mundo, como fui, minhas decepções foram tantas e tão grandes, assim, de maneira tão... de matar a alma, em alguns sentidos, né? Então, tudo isso foi se alinhando a meu gosto pela música, porque eu via que a minha casa era uma casa muito conturbada também, muito por problema de dinheiro, mulheres todas aposentadas com um único salário mínimo, tendo que cuidar de mim, criança, aquela coisa toda, e a casa cheia de problemas. Mas eu via que quando tinha música, tudo acalmava. A música te salvava nesse lugar. Salvava, a música ia salvando. Eu via que no carnaval a cidade de Recife se enfeitava toda, de repente as pessoas entravam num outro clima, né? Eu tinha uma macumba atrás da minha casa que fazia os pontos, tal, tocava aqueles pontos, e eu ficava ouvindo aquele batuque, aquela coisa, eu ficava com muita curiosidade de ir na macumba, ver o que é que estava acontecendo. Uma vizinha minha, Vânia, via que eu tinha tanta vontade que ela me levou. Aí eu fiquei assustadíssimo, porque no dia que eu fui, estava tendo uma oferenda para um orixá, que tinha morte, sacrifício de alguns animais, e aí eu fiquei chocado e não voltei mais. Mas eu vi aquilo lá, então tudo isso foi elaborando dentro de mim um conceito sobre música, e eu fui entendendo que essa música era muito humana. Eu fui entendendo que não havia nada de divino, que a grande divindade da música, que a grande beleza é exatamente os homens serem deuses. Da gente criar coisas que ninguém nunca, que nenhum outro animal vai poder criar, né? Através do intelecto a gente cria o subjetivo. Subjetivo, aquilo que não é dito, aquilo que você não entende nem se está sendo dito, aquilo que você não entende se entendeu, aquilo que é o abstrato, né? Aquilo que você vai ter relação durante tantos anos e que sempre vai ser novo. Imagine que há 30 anos eu escuto as mesmas músicas e outras mais, né, evidente, mas aquelas mesmas que eu ouvia lá atrás e eu ouço hoje ainda são inéditas para mim, e eu elaboro isso de uma maneira realmente muito livre, porque não fico me apegando ao significado de tudo no mundo tão cheio de significado, né? E eu acho isso tão divino, tão bonito, né? Vi a cultura popular se organizando. Em Recife tive esse privilégio do cavalo marinho, do coco, do afoxé, do maracatu, do frevo, do samba pernambucano, do pastoril, dos congados, dos reisados.
fui me interessando uma cultura por tão tudo rica, né? e Tão tão rica pobre, e tão pobre ao mesmo e tão tempo. pobre, né? A maior riqueza da cultura popular brasileira foi feita, em sua maioria, na mão de pessoas muito pobres, Sim. né? E geralmente pretas, né? E eu fui percebendo isso, olhando para Recife, vendo aquela festa de rua sagrada que é o carnaval, né? E falo desse carnaval cultural mesmo, né? Que músicas de 100 anos que as crianças sabem cantar, os adultos sabem cantar. Lá em Recife é assim ainda hoje. A gente tem, eu acho que talvez um dos poucos carnavais do Brasil que se conservam, conservam as características da sua origem. E então Fala-se muito do Carnaval de Salvador, né? Da Bahia, que eu sou apaixonada, mas quando eu fui pra Recife, eu fiquei encantada, assim. Eu fui pra Olinda também, né? E como acontece aquele carnaval, tem uma portinha, de repente você desce e tá acontecendo Pois é. E um é engraçado ritual, que assim, como musical. algumas pessoas têm os universos que a gente vive são definidos muito pela cabeça da gente também, além do universo que tá lá fora. Então muita gente olha pro carnaval e consegue enxergar tudo aquilo que tem vontade de fazer e nunca fez, né? Diz que o carnaval é imoral, que não sei o que. Olha, eu brinquei quase todos os carnavais da minha vida em Recife, com exceção de 3 ou 4. Eu nunca nem beijei ninguém no carnaval, pra você ter ideia. O meu carnaval nunca fiquei drogado, nada disso me aconteceu. Você vai me encontrar no meio dos blocos em Recife, chorando, emocionado, com a minha cervejinha na mão, porque preciso. Ainda mais no calorão. E é muito bom, é muito gostoso você passar 4 dias no seu ano um pouco ali bêbado, levemente bêbado, não dando trabalho a ninguém, que nunca dei, meus amigos são prova disso. Pelo contrário, eles que me dão trabalho. Porque como a gente não bebe tanto, eu sou igual. Aí a gente eu que até cuida... bebo muito, mas eu tenho uma capacidade de manter eu sou a mesma pessoa, eu nunca mudo, eu não acordo estressado, não durmo, eu não tenho motivo pra ser outra pessoa que não é essa que eu tô sendo aqui agora, entendeu? Então assim, muito sereno, eu sou a mesma né, pessoa, tiro onda com tudo, faço piada com tudo. E tem isso do carnaval que você falou, Entendeu? né? Que as pessoas falam de ser uma festa imoral. E é isso, meus carnavais também, eu tô ali no meio pra ouvir aquela música, pra sentir aquela energia. É em uma todo energia. canto, né? Dentro de igreja tem imoralidade, né? Imagine fora. Vai ter, evidente, vai ter. Agora, o seu carnaval é seu. Quem faz o seu carnaval é você. Eu faço meu carnaval vendo a cultura popular se manifestar, sabe? Naqueles 4 dias, por um momento de sonho pra fazer a fantasia. Um momento de sonho pra fazer a fantasia. Quando o pobre pode fantasiar em ser o que ele não é. Entendeu? Os homens se vestem de mulheres, as mulheres se vestem de homem. Quem quer ser um bicho se veste de bicho. Quem quer ser uma árvore se veste de árvore. Eu já vi fantasias impressionantes no carnaval, muito divertidas. Criativas, né? Outras horrorosas que também valem a pena ver. E tudo aquilo por aqueles 4 dias lisérgicos e lindos de cultura popular. E eu via todas essas coisas se organizando na minha cidade de uma maneira tão bonita. E eu via ali a beleza do povo. Até gente que eu não gostava, gente que eu era um pouco assim, contrário a maneira que tratava. Às vezes a maneira como me trata na rua. Oi, tudo bem, como vai? A pessoa não te responde. Poxa, cara chato. De repente você via no carnaval com um riso daqui e ali, eu até que passava a gostar mais da pessoa. Aí eu dizia, olha que coisa interessante, nessa época do ano eu tô gostando, mas por quê? Sabe, sempre me interessei, por que isso tá acontecendo agora em mim? Porque eu nunca aceito uma coisa como dada. Por quê? Então, tudo isso eu sempre caí na mesma resposta, que era siga o seu prazer, siga o prazer da cultura, siga o prazer da música, do teatro, da manifestação, da dança na rua, sabe? E isso foi me dando uma... Você falou isso da boa música, né? Porque eu te vontade com o perguntei da Brasil. música antiga e a contemporânea, e você acabou de falar isso, né? Que não tem a música não fica antiga, né? A música é agora, a música é aquele momento que você tá escutando a música, a né? música só existe quando ela é tocada. E não é antiga, porque se você vê,
essas pessoas, até hoje, eu trabalho com algumas delas. Sim. Eu trabalho com Edu Lobo, eu trabalhei com Angela Maria, eu trabalhei com Calbi Peixoto, eu trabalhei com Alaide Costa, eu trabalhei com Claudete Soares, eu trabalhei com Agnaldo Timóteo, eu trabalhei com Fafá de Belém, eu trabalhei com Elba Ramalho, eu trabalhei com Fagner. Como é pra você ter trabalhado com essas pessoas que você escutava assim? Uma aula, um aprendizado, são mestres da minha profissão, né? Se você é carpinteiro, você tem um carpinteiro que veio antes de você que faz coisas geniais, você vai ficar como, né? Então é a mesma coisa, um advogado que vê um grande jurista que escreveu um livro muito importante, um técnico qualquer, um dentista, um gerente que vai entrar depois que um gerente muito grande virou diretor e puxa, assim, ó, meu Deus, esse cara era muito... Uma admiração. Aquela admiração, aquele respeito, uma vontade de aprender muito grande, mas ao mesmo tempo provando que somos ainda contemporâneos. Sim. Somos ainda contemporâneos. Então, não é que eu trabalhei com Beethoven, eu não trabalhei com Rachmaninoff, eu não trabalhei com Bach, eu trabalhei com pessoas que estão aqui. Essa música é contemporânea, mas há um interesse muito grande de fazer parecer que não. Né? Sim. Sempre que me perguntam, quem você acha que é a nova Gal Costa? Gente, não existe isso. Não tem a nova Gal Costa ainda é a Gal Costa. É a Gal Costa. E ela será para sempre a Gal Costa. A nova Gal Costa. É, a nova sempre. Porque ela é principalmente Gal Costa, que estava sempre inovando, né? Não tem, cada uma aí, essas meninas jovens cantoras que estão chegando, são elas. São elas, E pronto, não tem essa… É uma coisa de comparar, né? Olha, é uma coisa, mas isso também é um assunto interessante. O mercado da música, porque tem várias coisas que acontecem. Existe a música como fenômeno cultural de um povo. A dança como fenômeno. E aí teve alguém que disse, dá para ganhar dinheiro com isso. Nós, artistas, vendemos a nossa alma ao diabo. Aquela coisa do diabo na encruzilhada é um mito, eu acho… Isso eu vou falar de maneira leviana, depois pesquisem e me contem se é um mito americano ou não, um folclore americano. Você vê que tem muitos filmes, aquele Angel Heart, do Alan Parker, com Robert De Niro, que ele fala do músico de soul… E geralmente acontece no sul dos Estados Unidos, ali na Louisiana, New Orleans e tal. E o músico vende a sua alma para fazer sucesso e tem uma hora que o diabo encontra ele em alguma encruzilhada e diz, agora é a hora de você me dar a sua alma. Essas folclores são muito bons porque são metáforas de coisas que realmente acontecem. E o artista, como ele trabalha com uma coisa que é fruto do ócio, e não é o fruto do negócio, que é a negação do ócio. Quando você começa a trabalhar o ócio com um negócio, o nome disso é venda da alma ao diabo. O diabo vai te cobrar. E cobrou um preço altíssimo. O mercado da música começou a se elaborar no Brasil no final dos anos 20. As primeiras gravações que houve no Brasil eram gravações de peças europeias, de coisas que vinham de fora. Então os acetatos que chegavam eram estrangeiros. Alguns poucos compositores, como Villa-Lobos, depois o Ernesto Nazaré, algumas pessoas começaram a conseguir ter ali suas peças sendo gravadas, né? Pixinguinha, inclusive um homem preto naquela época, imagine pobre, de subúrbio, conseguir chegar no nível de Pixinguinha de hoje, mais de 100 anos depois a gente falando nele aqui. E esse mercado foi se elaborando sem a ajuda ainda do Ibope. Não se sabia o que as pessoas supostamente gostavam de ouvir. Portanto, tudo isso fazia, entre aspas, sucesso. Porque era tocado exaustivamente nos sistemas, primeiro não era nem rádio, eram nos sistemas de alto-falante nas ruas. Foi através desse sistema de alto-falante que João Gilberto, por exemplo, teve contato com a música brasileira, porque não existia rádio onde ele morava, no interior da Bahia. Sim. Imagina, na metade dos anos 30. Então, esse mercado começa a se organizar, começa a crescer. As multinacionais começam a investir em obras de arte, os artistas começam a gravar. Quando você começa a ter uma população que sai daquele ambiente rural e começa a virar urbano, esse povo começa a estar disposto a tudo que no ambiente urbano as pessoas estão dispostas. Ao mercado, ao dinheiro, a compra de um produto, a um bem, né, um serviço. Isso foi acontecendo com os discos. Né? Primeiro os acetatos, depois os compactos, depois os long plays.
que iam ser chamados de LP, depois o CD, depois o CD pirata, depois o pendrive, depois a música em streaming. Até chegar nisso, a música foi se elaborando a tal ponto que hoje os compositores de pop, de música americana, apesar de brasileiros, se unem em casas que alugam por Airbnb, que a diária custa R$ 25.000 cada, e pegam um final de semana, e vão, com base em pesquisas feitas por cientistas que são pagos para fazer essas pesquisas, botar todas as palavras, todos os chavões, tudo para aquela música poder fazer sucesso durante 3 dias. Bombar. Em alguma dança do TikTok. Então, até chegar nisso, essa essência da música foi se dissipando dentro da necessidade desse mercado de vender. E quando a gente, como artista, topou isso lá atrás, sem saber, como geralmente se faz nas metáforas, o artista assina um contrato com o diabo sem saber o preço. E sem saber, às vezes, que está assinando. Então, a gente foi cedendo a esse mercado, que foi um mercado que foi percebendo que ele não precisava ter artistas. O mercado da música não precisa e logo, logo não vai precisar mesmo. Com a inteligência artificial, já temos músicas que começaram a fazer as primeiras músicas de sucesso com inteligência artificial. Cantadas, né? Com inclusive voz, o próprio meme da novela Pé de Chinesa. Sim. Pé de Chinesa, que começa com parecendo Moraes Moreira e acaba meio Billie Jean do Michael Jackson. Uma loucura, que a inteligência artificial que ainda devem não... ter colocado ali algumas referências pra criar e veio essa... Que fez um sucesso. Essa mistura, sim. Isso tocou. Então, o que é música? O que é obra de arte? Se a gente não tiver coragem de olhar para algumas coisas e dizer assim, olha, isso aí é uma música porque utiliza de uma linguagem musical, mas isso não é arte. E eu digo isso com propriedade de quem estuda música, com propriedade de quem vive de música, você que é cabeleireiro, você que é professor de matemática. Eu acho que você pode falar de cabelo melhor do que eu e pode falar melhor de matemática do que eu. Mas de música, os músicos estão habilitados sim a falar sobre música e até discordar entre si, porque não é um consenso. Claro. Tem artistas que acham que tudo é arte e eu respondo, se tudo é arte, nada é arte. Então, eu acho que, para além de que a arte também não tem nenhum status maior do que outra coisa, mas é uma coisa que na hora que você passa a não perceber mais que aquilo existe, é muito mais fácil que você faça com que aquilo ali vá morrendo. E geralmente aquilo que vai morrendo é fruto dessa cultura que eu estava falando lá no início. É fruto dessa cultura popular que veio do povo, que foi trabalhada durante séculos. Se hoje todo mundo fala em samba, ninguém sabe há quantos anos remonta-se o samba. A história do samba, que esse nome nem existia, que samba nem era gênero. Samba eram encontros de pessoas em rodas, que às vezes tocava muito mais o que se parece música caipira, não essa que está sendo feito country hoje do Brasil, mas a música caipira brasileira do interior de São Paulo, né? Era tocado com violas, às vezes com instrumentos percussivos assim mal elaborados, né? Por pessoas em zonas rurais do Brasil. Grandes antropólogos, pesquisadores, Luiz de Câmara Cascudo, né? Pessoas que se metiam para estudar Mário de Andrade, né? Que morou na mesma rua que eu moro hoje, Lopes Chaves. Ah, é? É. E que legal. Você vê esse pessoal todo se debruçando para cultivar essa memória, para cuidar, porque já naquela época se sentia que aquilo ali era também a manutenção não só da cultura daquele povo, mas da linguagem impositiva do povo. Sim. Era a maneira do povo dizer, olha, a gente não tem dinheiro, mas a gente tem voz. A gente criou intelectualmente um assunto que é maior do que o Brasil. Nós inventamos o Brasil através da arte. O Brasil foi criado, porque se o Brasil real que você olha na cara dele é assustador. Então, esse mercado que hoje faz com que apenas música americana seja... Veja, hoje no top 3 de música, funk é uma música americana. Apesar de que estão acontecendo coisas maravilhosas no funk do Brasil. Sim. Sempre falo do MC Rick, que eu sou fã dele de Belo Horizonte. Tem um pessoal que faz coisas lindas no funk. Mas é uma música americana. O pop é uma música americana. Tem cantoras maravilhosas de pop que estão fazendo seu trabalho. Não estou falando mal de ninguém. E o country, que é chamado hoje de sertanejo, que é um desrespeito. E isso daí é uma... Nisso aí é uma avacalhação tão sem tamanho, geralmente feito por todo aquele pessoal
que até os próprios intelectuais, eu falo isso, dizem, é elitista. Eu digo, é elitista? Que coisa engraçada eu estar defendendo a cultura popular, ser elitista, em detrimento ao Wesley Safadão, que é um homem hétero, branco, né, com suas opiniões políticas bastante interessantes, né, falando da melhor forma possível. Então, e geralmente é isso, essas pessoas ligadas a toda essa agropecuária que está queimando o Brasil todo, a toda essa política de desmatamento de biomas intelectuais, culturais e naturais. Então, é uma coisa que hoje o mercado entendeu que nem de música precisa. Nem de música precisa. Exato, e nesse lugar vem uma coragem, que você falou, tem que ter coragem para falar e para nadar contra essa maré, né? Que é uma coisa que você vem fazendo desde que você começou, apareceu, surgiu. Mas agora, principalmente com o seu álbum, seu mais recente, você acabou de lançar, A Lira do Povo, desse ano. O nome já diz isso, né? A Lira do Povo. Você tá falando da história de um povo que é arrancada desse povo, né? A gente tava falando aqui agora, que a cultura dá pro povo o que é do povo. Sim. E os poderosos que querem tirar, porque para eles interessa que o povo não entenda do que tá acontecendo. Se você quiser mudar a vida de uma comunidade pobre, se qualquer governo no Brasil começa a investir massivamente em educação, é evidente que isso vai ser uma das maiores benesses que o país vai poder ter, porque eu que não tive uma educação lá muito robusta, sei a falta que me fez, porque hoje adulto é que eu corro atrás. Eu às vezes vou na USP com muita vergonha, peço para ser ouvinte das aulas, porque não tive a oportunidade de fazer uma faculdade, porque eu estava trabalhando. Né? Chegava em casa 4 horas da manhã, cantando em orquestra de casamento, né? E aquela rotina maçante, não tive a oportunidade. Né? Não tive pai, fui criado pela... Minha mãe me deu para minha avó, então... Muita coisa que eu não tive a oportunidade de fazer e hoje eu sinto falta. Mas mesmo que se invista em educação, a educação é uma coisa que você só vai ver o resultado depois de muitos governos. E nem sempre a ideia é continuada. Sim. Porque se você pega um governo bem intencionado, o outro já não é. Então ele destrói tudo que foi feito pelo anterior. No entanto, se você botar uma escola de música, um teatro, um campo de futebol, de esporte e cultura, você muda a história daquelas crianças daquela comunidade. Se todas as crianças souberem ler partitura, elas vão saber mais uma língua. Elas vão saber escrever em outra língua, que é uma língua mais fácil do que qualquer outras línguas. Os sons são 12. Exato. São 12. As letras do alfabeto são quantas? Mais de 20, né? 24. Então, pois é. E a gente, no entanto, a gente aprende a escrever. A gente fala português, que é uma coisa muito mais difícil do que a notação musical. Então, se a gente tivesse essa oportunidade gratuita, de maneira na primeira infância, para colocar esses jovens, não obrigando a nada, mas dizendo, olha, tudo isso aqui do Brasil, no mesmo jeito que a gente pede no vestibular para que leia Machado de Assis, para que leia Fernando Pessoa, que apesar de não ser brasileiro, é um grande da língua portuguesa, né? Dessa mesma forma, se a gente introduz um instrumento na vida dessas crianças, até a solidão, a gente não tá só quem toca um instrumento. Sabe? Não tá só quem tem a música. É o que a gente falou que salva vidas sabe? mesmo. Um garoto que entra numa quadra de esporte, que vai fazer vôlei, que vai se tornar um grande atleta, que vai fazer futebol. Poxa, nós não somos o país do futebol, né? Por que nós não temos escolas, as melhores escolas de futebol do mundo, já que temos os melhores jogadores do mundo, já que temos as torcidas mais apaixonadas do mundo? Por que essas torcidas tão apaixonadas por futebol também não podem ser apaixonadas por música, por cultura popular? Por que a cultura popular não é veiculada na televisão como os esportes são veiculados na televisão? Então, essas propostas, sabe, são propostas tão simples e baratas de serem colocadas. Quantos professores de arte, de iniciação musical estão hoje sem emprego, fazendo Uber, morando de favor na casa da mãe, pagando um aluguel, sabe Deus como, poderiam estar dentro das escolas, ali engajando as crianças a pensar, e não a pensar num pensamento que lhe ocorreu agora, mas olha, temos um pensamento que está acontecendo na cultura popular há 150 anos. Ninguém tem uma opinião sobre ele, não há veredito desse pensamento. É um pensamento a ser elaborado. Ter isso como meta da vida, elaborar um pensamento até que se morra,
sem nenhum resultado intelectual imediato. O resultado que vai se dando é a própria criação da capilaridade do pensamento. É o pensamento crítico que a gente fala, Tudo. né? É você olhar para as coisas, meu Deus, a música me salvou. Eu não tive nada. Eu não vim de uma casa, a gente não lia. Eu soube que filme era dublado quase quando eu fiquei adulto, porque eu só via televisão e todo filme é dublado. Sim. Quando eu via aquilo em inglês com aquelas legendas, meu Deus, que coisa esquisita. Olha, a voz desse ator não é aquela. E a gente tá falando dos anos 2000, né? 2000. A gente não tá falando de Exatamente. Então, 1930, assim, 50, 60, né? Pois é. Então, você vai tendo uma coisa que, se não fosse a arte, a cultura, as letras das músicas. Eu lembro quando eu ouvi Chico Buarque pela primeira vez, que eu não entendi nada. Eu disse, meu Deus, que coisa chata, que música chata. Só que como eu tinha minha audição, estava ali ouvindo outras coisas, teve uma hora que eu cheguei no Chico Buarque. Quando eu descobri o Chico Buarque, de novo, Descobri um mundo abriu para mim. Eu não sabia que a gente tinha capacidade de, dentro do ser humano, elaborar tantas questões de maneira tão profunda e tão, volto a dizer, subjetivas, sabe? E aquilo é tão bonito, e aquilo foi me dando forças para chegar nos lugares onde eu consegui chegar, que não são grandes lugares, perto dessa mídia de massa, dessa coisa toda, mas que na minha vida foi uma revolução. Eu hoje poderia não ter nada. E com nada, quando eu falo de nada, não estou falando de dinheiro, estou falando de nada. Eu poderia ser uma pessoa que não tinha nada. Eu imagino se eu não tivesse a cabeça que eu tenho, se eu não tivesse a mim para lidar com todas essas decepções da vida, como é que eu ia aguentar? E você falou assim, eu não tenho, né, não fiz grandes… Porque a gente está se baseando nesses números grandes que pedem, né, de projeção. Mas você fez grandes transformações, você traz transformações para quem te ouve, você faz a manutenção de uma cultura popular e passa isso para quem talvez nunca escutaria, né, um Cartola, Sim. um Villa-Lobos, que nunca escutaria a cultura popular, um Pixinguinha. Sim. Eu vi você contando que teve uma menina que te parou depois de te ouvir cantar Carinhoso. Carinhoso, isso foi engraçado, no shopping, só muitos anos atrás. Eu tinha acabado de fazer o The Voice Brasil. Você participou em 2015. 15. E no The Voice eu cantei só essas coisas, né? Lupicínio Rodrigues, Pixinguinha. Olha a importância, Braguinha. Porque você colocou ali na grande mídia, na Rede Globo. E com muita dificuldade, né? As pessoas sempre muito descrentes com a cultura popular, porque os números da cultura popular. E a gente vai vendo, assim, na grande maioria das pessoas que chegam… Você chegou na final, mas não ganhou. Mas, assim, dos vencedores trazem o pop. Trazem o americano. Não, é muito fácil você dizer assim, olha… No Brasil, isso é uma suposição… No Brasil era ensinado turco até 1930. Olha que poemas lindos esses poemas turcos. Meu Deus, que coisa linda. Todo mundo sabe falar turco, que bárbaro. De repente você descontinua o ensino de turco. Daqui 50 anos diz assim, olha, sabe uma coisa que o povo odeia? Poemas turcos. Não, o povo não odeia, o povo não sabe falar turco. Vocês pararam de ensinar. Aí você vai dizer a mesma coisa com cultura popular. Ai, não, porque esses números não são bons, porque o povo não gosta disso. Quem disse que o povo não gosta? Tem uma história do Capiba interessante, que eu cantei lá no Boldrin. Que o Capiba se irritava. Capiba foi um compositor muito importante pernambucano, muito conhecido pelos seus frevos, mas também um compositor de valsas, de músicas outras. E o Capiba dizia, eu fico muito irritado quando dizem que cachorro gosta de osso. Segure um cachorro e bote na frente dele um osso e um filé mignon. Solte o cachorro para ver para onde ele vai. Se ele for pro osso, eu troco o meu nome. Não vai pro osso. Exatamente. Entendeu? Só gosta de osso porque só dá lhe osso. foi dado osso. Entendeu? Só lhe dá o resto, porque você já comeu a carne. Então a mesma coisa é o povo, não tem isso. E no The Voice eu acreditava nisso. Eu nunca tratei gente como bicho. Nunca fiquei olhando pra minha audiência, pra minha plateia, dizendo assim, são macacos. São elementares no pensamento. Pelo contrário, eu olho pras pessoas e eu digo, meu Deus do céu, eu tô com vergonha. Eu não tenho tamanho para me dirigir a essas pessoas. Então eu tenho que me preparar da melhor forma que eu posso. Porque já sabendo que eu já não tenho tamanho, que eu já não tenho capacidade intelectual de me dirigir a tantas pessoas que são tão maravilhosas, né? Eu me preparo e vou de mansinho. Foi o que eu fiz no The Voice. Eu disse, não, vou pegar o melhor que eu puder cantar aqui. E eu cantei Carinhoso, que é uma música do Pixinguinha com Braguinha, que tem mais de 100 anos. E eu tava andando num shopping, lá em Recife, e teve uma menina muito novinha. Na época ela devia ter, sei lá, uns 14, 15. E ela
veio tremendo falar comigo, assim, emocionada, pediu pra tirar foto. E disse, eu amo aquela música sua, que você fala do coração, que bate feliz, não sei o que. Eu disse, Nossa. Ela disse, nossa, mas você fez aquilo, que letra linda, que coisa linda. Eu disse, não, essa música não é minha. Essa música tem 100 anos, essa música é do Pixinguinha com a letra do Braguinha e tal. E aquilo eu nunca esqueço dessa história, porque eu disse, meu Deus, ao mesmo tempo que é assustador, uma pessoa não conhecer Carinhoso no Brasil, não pela pessoa, que ela não tem culpa nenhuma, mas como é que o Brasil deixa isso acontecer, né? Ao mesmo tempo eu vi quanto era importante a gente levar aquela música para aquele público. Aquela menina nunca ouvia aquelas músicas. Outro dia uma fã me mandou um recado, uma fã assim que eu tenho já muito antiga, tão antiga que eu até sigo ela no Instagram, que eu gosto muito dela. E ela falando pra mim que disse, olha, nada do que eu ouvia de música, minha audição de música mudou depois que eu conheci você. As coisas que você fala, os seus amigos com quem você canta, que eu fui procurar. Isso é a minha partezinha. E quantos dos meus colegas artistas também não fazem isso, não ajudam, né? E isso é ser grande, né? Porque você tá transformando, você tá levando a cultura também. Não é só número, né? Embora você tenha números, mas é você chegar nessas pessoas que talvez nunca escutariam e ter essa coragem também, porque com o seu álbum agora, que você acabou de lançar, é um álbum que você tem que ter muita coragem. Eu queria que você contasse um pouco da ideia, primeiro porque você fala de… seus álbuns vêm de shows, né? Sim. E de você não querer que tenha tanto aquela pausa do aplauso e ser mais… E você traz muitos compositores que as pessoas não conhecem. Você traz João do Vale, que… É um nome assim, Maranhense gigantesco. preto. Exatamente. Nordestino e preto. E que muitas, não só jovens, mas pessoas também, não só os jovens não conhecem. Claro. Então é muito importante, você traz Capinã, que você falou, você traz Caetano, Caymmi, que são mais conhecidos, mas mesmo assim. E também traz contemporâneos seus que também estão fazendo essa transformação na música, né? Tipo o Kiko Dinucci, o Yuri que é um mestre Queiroga. da nossa música. O Kiko Dinucci é um mestre da nossa música. É um mestre. Ele é muito grande também. Eu acho que é um dos poucos artistas contemporâneos que eu chamo de mestre, porque eu até hoje fico perto do Kiko, fico nervoso e ouço ele falar com muita atenção para aprender com ele, porque é um cara canceriano também, que nem eu, muito sensível, muito talentoso, muito capaz, um artista grandioso. Esse disco, eu tenho um problema muito grande com a minha profissão, que eu fiz esse show agora e teve uma família que pegou estrada para ir me ver. Eles moram no interior, levaram flores e pelo telefone da Floricultura compraram as flores lá e vieram as flores perfeitas para mim. Eu fiquei imaginando o trajeto daquelas flores, eu fiquei imaginando a pessoa segurando aquilo dentro do carro. E eu fiquei com tanta vergonha de receber aquilo, porque eu me acho tão pequeno, eu não acho essa profissão nada demais. Eu não sei por que as pessoas… Eu até gosto disso da internet, que hoje a gente tem podcast com coveiro. Tem um podcast com limpador de lixo da rua. Tem podcast com professor, porque eu acho que todo profissional merecia, no momento, esse levar valor, aquelas né? flores, receber e ouvir a pessoa dizer assim, obrigado pelo seu trabalho. Hoje, a gente tá gravando hoje, no Dia dos Professores. Que Olha, nem lembrava disso. E que não tem, deixar essa homenagem, são profissionais que mereciam esses aplausos todos, né? Todos os nossos aplausos. E eu fico tão envergonhado, isso me causa tanta vergonha na minha profissão, porque a gente fica sendo tratado de uma outra forma, a gente é ouvido de uma outra forma. Eu não queria ser ouvido de outra forma, eu queria que as pessoas me ouvissem, eu queria que as pessoas ouvissem a todo mundo como me ouvem, sabe? Queria que todo mundo fosse ouvido como muitas vezes eu sou ouvido, queria que todo mundo ganhasse aquelas flores, queria que todo mundo valesse o tempo de tantas horas em estrada com aquelas flores no colo. Então eu tenho muita vergonha da minha profissão. Tenho muita vergonha de aplauso, tenho muita vergonha de tirar foto. Geralmente acaba o show, eu não recebo o público. Pra você ter ido pra Rede Globo deve ter sido um impacto foi penoso muito grande. E foi um momento de maior tristeza na minha vida. É muito doido, porque isso realmente começa a me deprimir. Eu tenho uma cabeça um pouco comunista nesse sentido. Eu acho que todo mundo devia ter uma profissão e todo mundo devia ganhar igual. Eu também, eu penso igual. Assim, é uma grande loucura. A não ser que se você for um vagabundo mesmo, não quiser nada com a vida, você não ganha nada. Mas se você for um profissional sério, qualquer trabalho,
poxa, tirar lixo é uma coisa muito complicada. E que se não tirar, a gente vai... E precisamos. Não vai conseguir viver. Como é que uma pessoa que tira o lixo ganha menos que eu? Exatamente. Entendeu? Então isso me causa muita vergonha. Então é uma coisa que eu tento trabalhar, o pessoal que trabalha comigo tenta trabalhar comigo também, porque muitas vezes eu não quero receber as pessoas porque eu não quero ouvir. Obrigado. Eu te amo, né? Porque as pessoas falam que amam o artista, mas amam a obra, claro, amam, mas vira, confunde, né? Tão esquisito aquilo, eu digo, meu Deus do céu, e fico com vergonha pelas pessoas. Eu digo, não, gente, não é por aí. Mas, então, o início desse disco tinha uma coisa que eu queria muito, que era assim, que o show não começasse nem acabasse, para não ter aplauso. Para não ter, eu não quero ser peça principal, infelizmente, eu tenho que cantar. Porque é o que tá pagando minhas contas. Eu gostaria muito de ser um produtor, assim, de dizer assim, olha, um diretor de teatro, uma coisa, faz assim, faz assado, só que eu não sei como ganhar dinheiro com isso. E acho que agora já não tô mais com tanto tempo para parar o que tá pagando minhas contas para aprender uma outra. Que você fez também a vida toda também, né? Cantar, então, acho que se você não cantasse também, você não seria eu gosto muito de cantar, mas assim, me incomoda essa coisa de ter que ser eu. Eu entendo. Também é o lugar que, como você é visto cantando, né? Essa coisa de estar ali no centro da atenção. Então eu queria, a primeira necessidade com esse show, que depois virou um disco, era de que as pessoas não me tivessem como o centro da coisa. Eu queria que as pessoas começassem a ficar tão... E a palavra que eu usei para o produtor musical do disco na época foi essa. Que elas tivessem uma experiência até um pouco monótona, a ponto de tudo aquilo que as leva a aplaudir, a arrepiar, aquilo ali fosse ressignificado em atenção. Porque eu sei que essas músicas são muito poderosas. Eu começaria o show pela metade do Trenzinho do Caipira, do Vila Lobos, como quem... Pensei nisso porque eu lembrei do Matita Perê, que é um disco do Tom Jobim, que ele abre com Águas de Março. E é uma música bem imagética, né? É pau, é pedra. Essas duas primeiras palavras, inclusive, foi tirada de uma composição de 1938, chamada Pisa Baiana, dos irmãos Valença, que foi gravada por Carlos Galhardo. E ninguém sabe disso. É pau, é pedra, começa o Pisa Baiana. É o fim do caminho, já é o tom. É um resto de toco, é um pouco sozinho, e é como se fosse o Brasil, aquela água que vai levando tudo, é como se fosse uma enchente. São as águas de março, e ao mesmo tempo é uma enchente que sempre acontece, porque a única coisa que se repete é o refrão, e o refrão tá dizendo que são as águas de março, são as águas de março, são as águas de março. Eu disse, meu Deus, o Tom tá anunciando um tipo de Brasil em Matita Perê, que ele tá criando esse universo através disso. Aí eu disse, eu quero também fazer isso, só que como eu não queria que o show começasse, eu vou começar do meio da música. Então não começaria, lá vai o trem com o menino, lá vai o dia nada. Começaria do lá vai o trem sem destino. E o show começa assim, pro dia novo encontrar, e ninguém aplaude. Começa num susto, assim, você não percebeu que começou e eu começo na plateia. Eu fico sentado no meio das pessoas. Então eu começo a levanto, canto no meio a lira do povo, né? Eu queria que fosse uma voz que se levanta. E é engraçado que depois eu fui assistir a uma ópera da Cristiane Jatahy, dirigida pela Cristiane Jatahy, uma ópera do Verdi chamada Nabucco, que é uma coisa das mais lindas que eu já vi na minha vida, uma montagem que teve aqui no Municipal de São Paulo. E os cantores se levantavam da plateia e assim como no meu show, tem um espelho virado pro povo. As pessoas se veem no palco. A minha ideia também era essa, que as pessoas participassem do show, que fosse... Que lindo, isso fica refletido e como se as pessoas, o público estivesse no palco. E foi um show pensado para teatro de arena, que é ao contrário do teatro de plano italiano, não é um teatro onde eu sou o centro da atenção, né? A pessoa que tá no teatro de arena, ela tá vendo todas as outras pessoas e tá se vendo através do espelho. Então, eu começaria falando isso, de repente eu emendo com vixe, que coisa mais linda, upa neguinho começando a andar e já começa a apanhar. Enquanto eu vou cantando isso, o coro segue, vixe, que coisa mais linda, upa neguinho começando a andar, começando a andar, começando a andar, e já começa... Aí eu faço jurando em 10 igrejas, sem santo padroeiro, Antônio das Mortes, matador de cangaceiro. E enquanto eu tô cantando, continua. Vixe, que coisa mais linda, upa, jurando em 10 igrejas. E canto Guriatã de Coqueiro, que é uma música de 1930 do Severino Rangel, né, da dupla Jararaca e Ratinho. Ele era o Ratinho.
também compositor do grande clássico do choro, Saxofone Por Que Choras. E eu queria fazer esse personagem desse menino inocente, desse menino que a vida e a morte já estava escrita no início. Começa a andar e já começa a apanhar, Antônio das Mortes, matador de cangaceiro, mata quem mata. Mata quem mata, é uma cobra que engole o rabo, é uma coisa assim. Eu começaria também fazendo uma homenagem ao Edu Lobo, porque ele me convidou para fazer um trabalho com ele que para mim foi muito importante. Quem lançou o Trenzinho do Caipira como intérprete foi o Edu Lobo. O Upa Neguinho é uma música do Edu Lobo. E no final do disco eu cito Casa Forte, enquanto eu canto uma música do Piazzolla com Geraldo Carneiro. Então, assim, o disco se conclui nessa coisa grega do ser e não ser, ser tudo e não ser nada, ser a mesma coisa. E eu queria contar dessa decepção com a vida, que eu fui vendo que era a minha decepção com a vida. Eu sou uma pessoa decepcionadíssima com o caminho que a humanidade leva, enquanto houver guerra no mundo, enquanto houver fome. Eu acho que quem é sensível não tem como não se decepcionar. Não tem como, a vida é péssima. A experiência da vida é péssima. Eu chego a dizer aos meus amigos que eu sou contra as pessoas terem filhos. Eu digo, eu sou contra religiões, eu sou contra filhos, porque se quer um filho, adote, quem já teve. Porque é de uma maldade você jogar uma criança nesse mundo tão perverso, sabe? Onde a fome existe, onde a desigualdade existe, onde a violência, o abuso, a mentira, o massacre, né? E todas essas coisas cerceadas pelo medo. Aí as religiões vão elaborando, cada um a seu modo, uma determinada dívida que as pessoas têm, apesar dessa vida miserável que elas levam. E você ainda ter dívida com um tal de um divino que, a mim, pelo menos, nunca me respondeu nada. E minhas perguntas sempre foram tantas. Minha vontade que houvesse, que vontade imensa de ver um fantasma, de ver qualquer coisa, qualquer sinal. Nunca. Os sinais que eu tive sempre foram os homens que me deram. Um sinal de bondade maior é um bombeiro resgatando uma criança embaixo do escombro. Ali eu digo, meu Deus, isso aqui é Deus. Esse bombeiro é Deus. Ele fez a vida. Sabe, isso aí é divino. Mas, no mais, eu acho que tudo vai sendo muito levado para poder controlar e contornar as massas de uma maneira tão violenta, tão inescrupulosa. Então, essa decepção que eu carrego comigo, que pode até mudar, amanhã eu posso estar falando outra coisa. Minha palavra não é de rei. Mas parece que tá seguindo por um caminho de piora, né? Eu tava falando com o Zé Manuel isso, ele tava aqui ontem, e vai ao ar, já foi ao ar o episódio com ele, disso, de que a gente fica com uma esperança de que volte um pouco, sabe? Que a gente consiga contornar, mas não, parece que só vai, né? E a gente realmente vai chegar num ponto de extinção, né? De auto-extinção. E talvez até podemos ver isso agora. Talvez nem vai acontecer depois de muito tempo. Mas essas coisas todas me fizeram fazer esse disco, A Lira do Povo, que é um disco que tem 28 composições. E composições desde 1894 até 2020. Então é um apanhado grande da música que acontece no Brasil. Ao mesmo tempo, a lira do povo sendo a labuta do povo, o dia a dia do povo. Porque pode ser que as pessoas não sejam tão decepcionadas com a vida quanto eu, mas que elas vivem um pouco aquela vida, que elas vão poder acessar, conceber que é verdade. Alguém pode viver isso, porque é verdade, ela existe. Poderia até não existir. A obra de arte não tem compromisso com o realismo, o estrito realismo. Eu sou contrário a essa visão. Mas, por acaso, também é real, assim. E uma outra coisa também, é um trabalho corajoso no sentido de que hoje no Brasil existem leis de direitos autorais que, se você vai gravar uma música, para você poder veicular essa música, você tem que pagar ao que a gente chama de editora, né? O compositor ou morreu e a família colocou o gerenciamento a cargo dessa empresa, ou o próprio artista, na época, estava sem dinheiro, vendeu a música, a editora. Enfim, antigamente a gente fazia um disco, o valor em médio que se pagava era 200, 300 reais por música. Hoje a média de cada música desse meu disco foi de 2 a 3 mil reais. Então essa é uma observação que eu quero fazer aqui. Se você for pobre, você não pode ser intérprete de música popular no Brasil. É mais uma lei contra a cultura popular, é mais uma organização dos que ficaram milionários com a música, que às vezes nos deram tanto em obra de arte, mas que nos tiraram tanto em possibilidade de existir.
Porque imagine que 28 músicas, calcule isso aí vezes 3, o valor disso. Eu não tive dinheiro para pagar, mas eu tenho uma carreira construída de modo a ter uma gravadora que ainda se interessa, de ter uma... Mas é uma dificuldade. É uma dificuldade tremenda, assim. E é um absurdo que para eu gravar Luiz Bandeira, um compositor da minha terra, quarta-feira ingrata, chega tão depressa só para contrariar, e me vem um orçamento absurdo, e eu tenho que ligar lá para dizer, gente, olha, vocês têm que fazer a cobrança do direito autoral, tem que ser feito, evidentemente, mas veja, meu disco não é um disco que vai vender por conta de Luiz Bandeira, nem vai vender, nem vai vender. Entendeu? Eu tô fazendo um trabalho de manutenção da memória da cultura popular. Você me cobra um absurdo, você tá me dizendo que Luiz Bandeira não vai ser gravado. Até cheguei a perguntar qual que foi o último pedido de gravação do Luiz Bandeira que vocês receberam desde a última gravação de Claudionor Germano, em 1900 e lá vai cocada. Por favor, me digam. Nenhum. Entendeu? Então, assim, são muitas forças que a gente luta para que essa música seja ouvida. Eu não canso. Quer dizer, canso, mas não desisto. Sim. Eu não desisto. Primeiro, porque eu não tenho outra coisa para fazer, esse é meu trabalho, eu vou ter que lidar com isso mesmo. E segundo, porque eu acredito muito no nosso povo. Eu acredito muito na inteligência do brasileiro, nisso eu sou crente, porque eu sou prova disso. Eu vejo o que as pessoas conseguem fazer quando se unem. Mangueira, como é? Abre a mangueira. Abre a janela dos porões ou abre alas pros teus heróis de barracões de um país que se faz... Aquele samba enredo da Mangueira, que é uma coisa linda. Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, ao avesso do mesmo lugar, na luta que a gente se encontra. Quer dizer, um samba lindo desse foi feito por um monte de compositor do Rio. De repente você vê a Sapucaí inteira cantando esse samba. Aí eu acredito no povo na hora. Na hora eu disse, meu Deus do céu, me dá um gás. Aí por isso que eu ligo na editora para brigar. Porque é isso, eu me lembro desses fragmentos. Me lembro dos carnavais onde eu canto Luiz Bandeira no meio da rua. E qualquer recifense, quarta-feira ingrata, todo mundo vai cantar. Chega tão depressa só pra contrariar. É de fazer chorar. Quando o dia amanhece eu brigo o frevo a acabar. Sabe? E eu vejo as pessoas chorando na quarta-feira. Aí eu me lembro de Luiz Bandeira e disse, vou brigar pela música. Ninguém vai tirar essa música do meu disco. Né? Esse trabalho de manutenção mesmo, de valorização, de reverenciar, reverência, né? De amor. Tom Jobim dizia que o sujeito, para saber, precisa amar. Isso aí eu tenho dentro do meu coração, muito amor. A pessoa que está me ouvindo pode não concordar com metade das coisas que eu digo, mas se ela soubesse do amor que eu tenho no coração quando eu falo as coisas que falo, ela talvez admita as coisas que eu falo, apesar de não concordar. Dá pra sentir. Dá pra entender esse apaixonado. amor, você é apaixonado, Eu falei que me identificava com muitas coisas, suas estão me identificando mais ainda. Teve uma coisa que você contou, acho que nessa entrevista do Rolando Boldrin, que você falou de uma primeira lembrança de música. E é a mesma minha, que é Lili Ailou. A vida cantando. A Lili, e é um filme… Eu tenho 10 anos a mais que você, mas eu assisti, eu sabia todas as falas e tudo. E aí você contou isso e eu fui vendo que você tem essa memória mesmo, né? Afetiva com a música. E que você, nesse álbum, você dividiu ele também, né? Em 3 partes. Sertão, Mar e Cidade. E você já tinha feito isso lá atrás, quando você fez muitas lives na pandemia. E você pôde continuar cantando por isso, né? Mostrando esse amor que você tem pela nossa cultura. E você fez uma live que era Gonzaga, Caymmi e Noel, que também era Sertão, Mar e Cidade, né? 3 compositores que traziam esses temas nas suas composições. Isso era uma coisa que eu tinha muito na minha cabeça, de que o Brasil do meio do século XX era um país misto em 3 partes. Era sertanejo, era urbano e era marítimo. Eram os pescadores, um homem do sertão e um homem da cidade, né? Enquanto Noel, com a sua música urbana, renegava o trabalho, seu garçom, faça o favor de me trazer depressa. E no final ele nem a conta tinha dinheiro para pagar a conta. Né? Enquanto você trabalha aí nessa fábrica, que o apito da fábrica de tecidos vem ferir os meus ouvidos. Eu me lembro de você, esse sujeito urbano, ele é a negação do trabalho.
Então ele seria o topo dessa pirâmide, também economicamente falando, acaba sendo o homem que mais tem dinheiro, né? Sim. O malandro vai ter mais dinheiro do que o sertanejo que tá plantando, que tá ali. E, ao mesmo tempo, tinham os dois homens que eram a base daquela pirâmide, que era um homem do mar, o pescador, e um homem do sertão, da colheita, né? Os dois lidando com dois tipos de adversidades distintos. E aquilo sempre me interessou muito, até porque saber que esses compositores eram contemporâneos ali, né? O Noel não, nem tanto porque morreu muito jovem, mas era contemporâneo. 26 anos ele tinha quando ele morreu. Morreu antes dos 30, um cara que morreu muito cedo. E então eu disse, poxa, isso aqui tem um caminho para elaborar tão legal, mas veja, as coisas demoram muito. Um processo, por isso que o mercado não gosta de arte, porque às vezes não dá pra gente entregar uma coisa pra semana que vem, como eles querem, porque demora. Sim. Pra você ir tendo uma ideia que vale a ideia, porque você também não pode jogar a ideia fora. E eu fiz essa live e juntei essas 3 músicas, só dando esse panorama do Brasil, e juntei músicas praieiras do Caymmi, sertanejas do Gonzaga e urbanas do Noel, né? Aquele samba do Noel. E depois de muitos anos, eu voltei a ler um livro chamado O Rio. O Rio é um livro do João Cabral de Melo Neto, que na minha cabeça é uma trilogia. O Rio, Cão Sem Plumas e Morte e Vida Severina. Por sinal, 3. E aí, as óperas que eu mais gosto também são divididas em 3 atos, né? E geralmente, por exemplo, na Flauta Mágica de Mozart, eles têm 3 valetes, não são valetes, mas são como se fossem 3 coringas, que vão contando o desfecho da coisa, né? Em Turandot, de Giacomo Puccini, o príncipe da Pérsia, ele tem que responder a 3 enigmas, né? E é somente no 3º ato onde aparece o clássico Nessun Dorma, que o mundo ama até hoje, principalmente os italianos, com muita razão, porque é lindo. E essa coisa do trígono na minha cabeça, e eu ainda sem saber muito como organizar, e lendo o livro, o Rio fala em primeira pessoa, e a cada lugar que ele passa, ele vai contando. E é evidente que ele é um corpo de água. Então, ele se transmuta de acordo com cada ambiente. Então, na sua nascente, ele é puro, ele é límpido, ele é forte, ele corre. Quando ele vai chegando nas partes mais áridas do sertão, ele vai se afinando, vai se conformando, ganhando a forma daquele lugar e se tornando um outro rio, apesar de ser o mesmo. Até desaguar em Recife, ele passa pela zona da mata, vendo os engenhos, fazendo observação dos homens que moem as canas com as moendas, que depois acabam por moer os homens. E eu disse, que absurdo de lindo é esse personagem que é diferente em cada ambiente e é o mesmo. Aí me veio de novo esse trígono. Aí eu disse, esse sertão, passando por uma coisa do mar até chegar na cidade, uma cidade litorânea, e fiquei pensando em Recife. João Cabral também disse dos recifenses, disse que os recifenses eram ambidestros do seco e do úmido, como em geral os recifenses, ele fala. E é verdade, Recife é uma cidade metropolitana, urbana, grande, feita por nordestinos que tiveram que sair por conta da seca, feita por sertanejos que tiveram que sair da seca para o litoral, tornando essa cidade mista, essa pessoa mista. Até hoje é fácil você encontrar em Recife, 4 horas da tarde, cadeira na rua, aquelas senhoras conversando no final da tarde, coisas do sertão mesmo. Sim. De gente sertaneja. E aquilo tudo foi me dando essa ideia. Eu disse, meu Deus do céu, esse mar. Aí pensei também na figura do mar como a figura do sentimento, né? O mar, principalmente na simbologia aí da astrologia, né? Câncer, escorpião e peixes, né? O sentimento é a maternidade, a água seria isso, né? E ao mesmo tempo é a incerteza, é a viagem, mas não é a certeza da chegada, é a inconstância, é o temperamento da maré. Então eu fui criando a partir disso, assim, é um mesmo personagem que ele vai mudando, né? Até que no final do disco ele diz assim: vi pássaros transparentes em minha casa assombrada, vi coisas de vida e morte, vi coisas de sal e nada, vi um cachorro sem dor na porta do cemitério, vi a nudez nos espelhos, vi bodas inexistentes de noivas assassinadas, vi
tigres no firmamento, peixes no firmamento e tigres no azul das águas, mas não via claramente a circulação das ilhas nos rios, nas vertentes, e vi que não via nada. E o disco acaba eu repetindo essa palavra 4 vezes, nada, 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 nada. Enquanto eu tô falando nada, e vi que não via nada, oh, ibadavadaie, ibadaie. Casa Forte do Edu Lobo, que é uma letra que não é uma música que não tem letra. Casa Forte fica tocando, voltando pro final daquele personagem que de repente vê que não tinha nada e ao mesmo tempo é upa, neguinho, começando a andar e já começa a apanhar. E é um ciclo da vida de uma pessoa, né? De um ser... personagem, é uma épica, né? É uma dramaturgia épica, mesmo, né? Sua música, ela... Seus shows tem uma dramaturgia, né? Tem sempre. Um ciclo. Você conta uma história sempre, né? Eu não sei fazer show de outro jeito. Eu gosto muito do teatro. Eu acho que teatro... Eu ficava impressionado quando eu descobri shows assim como Pássaro da Manhã, da Maria Bethânia. É o drama mesmo, drama, né? Terceiro ato. A cena muda. E aí, para os frutos da minha pesquisa para esse trabalho, Dura Beleza, de Marília Medalha, dirigido inclusive pelo diretor da Maria Bethânia, Fauzi Arap. Te Pego Pela Palavra, da Marlene, com produção do Hermínio, do meu amigo Hermínio Belo de Carvalho, a pessoa responsável pelo nome do disco, A Lira do Povo, foi ele que deu esse nome. Do seu disco agora. E esses shows eram shows que as músicas se emendavam, se intercortavam ali, e ao mesmo tempo eram shows de cena, assim, que tinham muita cena, que tinham marcações, que tinham coisa. E eu sempre achei que para um intérprete, a minha composição, a minha autoralidade viria na forma como eu conto a história. Por que alguém vai sair de casa para me ouvir cantando um disco, como agora eu fiz, Elise Tom na íntegra, do início ao fim, se não pelo fato de só poder ouvir daquele jeito só comigo? Sim. Então eu entendi que cada artista, só ele pode fazer aquilo. E aí eu disse, nossa, que grande parque de diversões, e sempre com aquele cuidado, com aquele respeito ao público. Então vou tentando elaborar e criar e formar aquilo, exercer aquela ideia da melhor forma que eu possa, para chegar ao público da maneira mais violenta, no bom sentido, aquela mensagem, não aquela mensagem, porque está além da comunicabilidade, mas daquele sentimento. Fazer com que as pessoas sintam alguma coisa. Essa é a beleza do intérprete, né? Assim, tem tantos grandes intérpretes que a gente tem na história da nossa música também. E tantas grandes intérpretes. Eu também sou intérprete e eu falo que é isso. A gente tá contando uma história, né? Na hora que a gente tá cantando uma música que foi escrita por outra pessoa, a gente tá contando da nossa forma aquela história. E fazendo chegar nas pessoas de alguma forma. Eu cantando não vai ser igual você cantando a mesma música. A realidade que se apresenta é totalmente outra, né? O mundo que se cria, até o timbre da voz de cada um, o jeito como você coloca, tudo vai mudar. E tenho um amigo que é esteta, filósofo, musicólogo, e uma vez a gente falando sobre mitologia e mundos pré-grafistas, né? Que antes da escrita, a escrita vai desempenhar uma mudança no mundo consciente dos seres humanos, assim, totalmente disruptiva, uma mudança crassa, assim, imensa. E para essas sociedades anteriores a isso, como era na Grécia arcaica, não a clássica, arcaica, antes de Homero, ainda em Hesíodo, e em algumas sociedades indígenas, que também não têm contato, né? A força, o poder da presentificação de determinados hinos. Por exemplo, a dança da chuva não é uma dança que representa a chuva. Quando uma comunidade indígena faz a dança da chuva, está chovendo de fato. Está chovendo. Você não tem que entender nada, você não tem que... Está chovendo, chove. Chove. Então, isso é uma coisa que mudou muito o meu trabalho na arte. Porque eu não quero comunicar nada, eu quero fazer uma coisa acontecer ali dentro que eu não entendo bem, os músicos não entendem bem, o público, mas
vai bater, vai chegar, vai... A pior coisa que possa acontecer para um espetáculo é que não aconteça nada. Isso é a pior coisa. É até melhor que aconteça algo ruim para um espetáculo. Do que nada. É melhor que ele seja ruim. É melhor que dizer assim, meu Deus, isso é horrível. Isso é horrível, eu odiei isso. Isso é incrível, odiar. Atravessou a pessoa de alguma forma, né? Impactou de alguma forma. E que bom a possibilidade das pessoas que se permitem a sentir as coisas, né? Sentir ódio no teatro. É o melhor lugar para sentir ódio. É no cinema. É no teatro. Ruim é quando é na vida ruim real. É na festa com um revólver na mão. Isso é coisa de otário, entendeu? Agora, no teatro, eu acho que é por isso que eu ouço tanto palavrão no trânsito, eu não faço nada. Às vezes eu revido e rio. Que eu chamo um palavrão assim, bem criativo. E eu sou bom em criar palavrão, assim. Eu uso umas coisas que eu só vou usar ali, aí eu morro de rir comigo mesmo. Nada me afeta, porque eu exerço tanto os meus sentimentos dentro de lugares onde eu posso exercê-los, né? Que se todo mundo fizesse isso, a gente não teria morte no trânsito. Pelo menos diminuiria bastante. Diminuiria porque eu vou dizer, muito. tirando por mim, meu filho, se depender de mim pra você me matar no trânsito, Que isso aí é outra vez a arte te salvando, a criatividade toda te salvando. Hora. Eu tô dizendo, sempre. Gente, é uma ferramenta, não, olha, a arte não é pra isso. Mas acaba tendo um resultado social que é uma ferramenta muito impressionante, com muito pouco. Eu não sou de estudar, nunca tive muita oportunidade disso, não tive privilégios de estudar fora, aprender línguas, viajo, fico mudo, não sei falar nada. Mas, meu Deus do céu, tudo que eu consigo hoje ler e que me interessa, que eu consigo buscar, tudo foi por conta dessa arte brasileira que fomentou em mim a vontade de entender a humanidade, a mim, olhar o que sou eu. O que é você? Por que eu me percebo eu? Sabe, essas perguntas elementares, né? Que são células embrionárias do pensamento, do questionamento humano, né? Mas tudo isso a todo momento, sabe? Quando eu recebo aquelas flores que me dá vergonha, aquilo é um pensamento tolo ou vão, ou um pensamento descuidado. Não, aquilo ali é uma coisa muito antiga dentro de mim. Todos os pensamentos são muito antigos, remontam ao início da minha vida. E para mim é tudo que eu tenho, então, portanto, são muito antigos. E você é um grande estudioso da vida, de você, do seu ser, das suas relações, né? Que é o que a gente traz aqui, que é o que eu gosto de trazer aqui. Por isso que eu sabia que ia ser muito bom conversar. Eu tô amando essa conversa. Eu queria eu queria ficar mais uma hora. Eu também. Porque eu falo um monte. Eu também. Hoje eu tô te ouvindo, porque assim, você fala, não, claro, imagina se você tivesse a oportunidade de ter estudado mais do que você queria. E agora você dentro das possibilidades que você teve, é um grande estudioso da música, da cultura e das nossas relações. Te ouvindo falar de, politicamente falando mesmo, né, socialmente falando, as reflexões que você traz são muito importantes. E você coloca isso na sua obra, nos seus shows. A gente nem falou aqui, e aí você vai ter que voltar, das lives que você fez, que eu citei, mas você fez muitas durante a pandemia. Muitas. Assim, era toda terça-feira. Toda terça. E trouxe grandes intérpretes, grandes compositores e pessoas que fizeram a diferença na nossa música. Você gravou um álbum só cantando Caetano, mas na pandemia todas as suas lives se transformaram em álbuns também, né? Tudo. E poxa, tiveram episódios tão tocantes pra mim, por exemplo, A Mulher na Composição Popular. Fiz uma live inteira só com músicas de mulheres. Por exemplo, ninguém lembra que Melodia Sentimental é uma música do Villa-Lobos, a música, e a letra é de uma compositora, Dora Vasconcelos. Uma mulher que foi tão importante, toda hora que eu tô lendo livro de música, pum, surge o nome, Dora Vasconcelos. Toda hora essa mulher foi uma mulher tão importante, né? Pouca gente lembra Martinha, pouca gente lembra Fátima Guedes, Anastácia, eu só quero um amor que acabe o meu sofrer, um xodó pra mim, do meu jeito assim, que acabe o meu viver. Olha essa saudade outras, que maltrata o meu peito. Traga-me um copo d'água, tenho sede. E essa sede, que surpresa alegre você vem chegando ao nascer do sol.
Quanta coisa linda. A gente né? falou ontem de Marinês, eu e o Zé Manuel também. Maravilhosa. Mulheres né? compositoras da nossa música que não também não grandiosas que geralmente Dona Ivone Lara, né? Tantas e tantas. E aí esse episódio eu me lembro com muito carinho, porque foi um que eu fiz que eu gostei. Toda semana era um tema diferente, foram quase 300 músicas que eu apresentei. E é a única coisa que eu me orgulho na minha vida. Eu conheço muita música. Agora, domingo, acabei um show, aí fui na casa de uns amigos músicos pra beber uma cervejinha. Eu tava louco de vontade de tomar uma cerveja, porque antes de trabalhar, eu não bebo, não faço nada. Só não posso. Eu fico dentro de casa, só saio pra nadar e só. E aí, teve uma hora assim, já era 5:30 da manhã, aí um violonista disse, tu conhece Coqueiro Velho? Eu disse, meu Deus, nunca mais ouvi. Aí cantei Coqueiro Velho. Dali a pouco, você conhece Súplica? Do Orlando Silva, cantei Súplica. Ele foi me pedindo as coisas, eu disse, meu Deus do céu, que capacidade, eu estou extremamente bêbado. Estou lembrando de todas essas músicas que não é todo mundo que sabe, né? Não, e nem eu lembrava que eu lembrava, assim. Mas como eu ouço muita música, todo dia eu ouço pelo menos 5, 6 horas de música por dia. E ouve mesmo, né? Pra escutar. Ouço, ouço. Pra mim não é problema nenhum, pelo contrário. Quando tem dia que eu não posso fazer isso, eu fico tão estressado. Que eu disse, meu Deus do céu, às vezes eu saio assim pra uma reunião que podia ser um e-mail. Eu digo, meu Deus, eu podia estar ouvindo música. Isso é mesmo, não? Às vezes eu fico pensando, eu digo, eu podia estar ouvindo música agora em podia casa, estar ouvindo música. Eu podia estar pesquisando naquele negócio que eu estava agora. Eu tô louco pelo José Prates, que é um maestro, compositor de Recife, negro, dos anos 50, que fez muito sucesso na Europa, levando cultura popular, levando coco, maracatu, né? Tem um disco famosíssimo entre os colecionadores de vinil, Tan Tan Tan, que ele fez, que tem uma melodia que parece com a melodia do Mais Que Nada, do Jorge Ben, chamado Nanã Emborô. Aí eu liguei para um pesquisador de banto, depois falei com um cara que fala em Yorubá, eu disse, eu quero saber nas 2 letras o que quer dizer cada um. Aí liguei pro Lucas Noble, Lucas, você sabe alguma coisa sobre isso? Lucas sabia alguma coisa? Aí o Lucas, não, liga pro Itamar, que é um cara que fez um trabalho sobre o Brasilianas. Eu disse, o Brasilianas, fui pesquisar o que era o Brasiliano, meu Deus do céu, foi uma coisa de teatro que percorria o mundo, levando cultura popular pro mundo e fez muito sucesso. Aí me debrucei a encontrar essas gravações, aí depois encontrei um folclorista francês e fotógrafo chamado Pierre Verger. Sim. Que é um cara tão importante. Aí tem as músicas que fizeram a cabeça de Pierre Verger. Aí tem uma gravação de 58, anterior dessa Nanã Emborô, que foi o Itamar que me falou disso. Se escute que você vai ver que aparece a mesma melodia. Aí eu me lembrei do Zé Ramos Tinhorão falando de folclore e cultura popular, falando da oralidade da transmissão da cultura antes da gravação física do disco, né? Como a gravação física mudou a cultura popular. A mesma coisa que o meu amigo Steta falou sobre o grafismo mudar o mundo que as pessoas vivenciam, a ponto de você achar que a dança da chuva é somente a representação de uma chuva e não a chuva em si. Então veja, essas coisas todas. Aí eu tô na reunião chata, eu digo, meu podia pai, estar ali eu tô estudando música tempo estudando, meu Deus, me deixa ir pra casa pra eu estudar. Me deixa ouvir, saber mais da cultura e trazer mais pra gente. Inclusive aqui, quando a gente vai se encaminhando pro fim que eu não queria, gente, eu vou fazer 2 programas, hoje eu vou fazer 2 programas com a Edson, porque ele tem tanta essa é a cultura que tá em você. Mas eu sempre peço o que você tem ouvido por aí, porque o programa chama Ouvir Ali. O que você tem ouvido por aí. Você deu muitas referências e deu muitas dicas. Se você quiser dar mais alguma de música, mas eu queria que você me dissesse também alguma dica de algo que você tem lido ou assistido. Não sei se você é uma pessoa de consumir cinema ou série. Dá uma dica pra galera do que você tem ouvido por aí. Bom, falei aqui do Nabucco, né? Que é uma ópera que aconteceu no Teatro Municipal. Preços de ópera e preços populares. Tinha ingresso até R$15. Fizeram uma temporada inteira, saiu de São Paulo, espero que volte, porque a Cristiane já tá aí, é uma diretora brasileira que está fazendo sucesso, revolucionando o teatro mundo afora e que o Brasil desconhece. E essa mulher fez um Nabucco que eu nunca vi uma coisa tão linda daquele jeito. Falamos do Kiko Dinucci e eu volto a dizer, o Rastilho é um dos grandes discos do violão brasileiro, seguindo a tendência do Meira, do Canhoto,
do Dino, esses grandes violonistas. O Kiko é realmente mestre, né? Tem um pessoal aqui de São Paulo que acabou de lançar um disco chamado Maria Esmeralda, que é uma coisa tão bonita, é um pessoal do rap, e juntando, inclusive quem abre o disco falando um poema lindo é a Marília Medalha, e eles fazem citação com essa canção de antes, assim, são os meninos bem jovens, de 20 anos. Qual é o nome do álbum? Maria Esmeralda. Maria Esmeralda. Que é um disco muito bonito, uma coisa muito bonita. Eu tenho acompanhado algumas coisas que estão acontecendo, mas às vezes fico com vergonha de falar, porque eu acompanho muita coisa que está acontecendo em São Paulo, e eu sei que não se reflete na realidade Sim. do país. Mas, de uma maneira geral, uma coisa que une a todos é o cinema. Eu acho que cinema é um exercício que, se quem puder fazer sua carteirinha aí de estudante, quem for estudante para pagar meia, porque eu sei que tá caro o ingresso, mas da gente continuar indo ao cinema, vendo o cinema, porque o cinema nos traz tanta coisa linda. Agora mesmo eu vi aquele filme há um tempo atrás, o Challengers, como é o nome em português, Rivais, que tem 1 minuto e meio do Caetano Veloso cantando numa cena tão linda. Eu não sei se é proibido, se não tiene perdão, te leva ao abismo, solo sei que és amor, solo sei. E uma cena imensa, linda, 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 com Caetano cantando. Eu disse, meu Deus, isso aqui une todas essas belezas, um bom filme com um bom roteiro, né? Com uma trilha. Com uma trilha linda de um brasileiro cantando uma música latina, né? Caetano gravou isso naquele disco Fina Estampa, que era um disco que ele falava só da latinidade na música do mundo, né? Lindo, pegou música de todos os lugares, Uruguai, Paraguai, Venezuela, lindo. Então, eu acho que o cinema é uma coisa que a gente tem que cultivar, cultuar e continuar assistindo. E tem muitas séries muito boas, né? Eu assisti Feld agora há pouco, agora fizeram com a história do Truman Capote, que é um escritor bárbaro. Bom, A Sangue Frio é um best-seller e eu li A Sangue Frio já algumas vezes na vida, amo, porque eu adoro histórias de crime reais. Até tinha uma época que eu dizia, não é possível, eu devo ser um pretenso criminoso, porque eu nunca vi se interessar tanto por essas histórias. Até que eu vi uma terapeuta falando que as pessoas gostam de pensar que aquilo não aconteceu com elas. Eu digo, é verdade. Que se fosse com elas... Eu digo, meu Deus do céu, graças a Deus. Ou então de que, poxa, sabendo disso, talvez eu me proteja de algum sociopata na rua. Vão pensamento, não adianta de nada. Mas o Feld que eu achei bom não foi nem o do Truman Capote. Eu gostei muito do episódio da Bette Davis com a Joan Crawford, porque eu sou louco pelo filme O Que Terá Acontecido a Baby Jean. E esse episódio fala muito de como a indústria do cinema instigou a rivalidade entre personagens femininos no cinema. Eram 2 mulheres que estavam ali, tinham saído do cinema mudo, né? 2 grandes atrizes, principalmente a Bette Davis, que é um fenômeno. Não tinha a beleza da Joan Crawford, né? Mas tinha um talento absurdo. Era até mais talentosa, eu acho. Era mais talentosa que a Joan Crawford. Era ainda maior atriz. E olha que a Joan Crawford era uma grande atriz. Então imagine o que era a Bette Davis. E você vê que essa rivalidade foi explorada em todos esses... ela tá dizendo que é mais bonita do que você, o peito tá maior, o sutiã que ela usa. E começaram a fazer rivalidade delas duas para que o filme vendesse mais. E elas morreram inimigas, né? A Bette Davis sabotou a premiação ao Oscar, que a Joan Crawford sabotou a premiação que a Bette Davis iria ganhar, seria a primeira mulher a ter 3 Oscars, e não teve, nunca mais teve, porque pro mercado já era velha, com 40 e tantos anos. E no fim nos colocam pra competir exatamente pra isso, né? Pra que a gente não ocupe tantos lugares. Tem lugar pra uma, é só uma mulher vai ganhar Oscar, então... E aí, falando de mulher de novo, tem 2 livros também que eu acabei de ler agora. Primeiro é A Mulher na Canção, da Denise Mello, uma autora brasileira, escritora, pesquisadora. Muito bom, um livro muito gostoso de ler, porque são várias histórias curtinhas de várias mulheres, é um livro dessa grossura. Então a participação da mulher na canção brasileira não é pequena, pelo contrário. E um outro livro escrito por outra mulher, falando de uma outra mulher, falando da tia Amélia, que é o livro da Jeane de Castro, também muito bom, falando desse personagem, dessa compositora
ainda desconhecida, né, que teve tantas peças importantes no Brasil. Então, é sempre muito interessante a gente ler essa literatura brasileira também, e histórica, porque dá a terra a gente. Se vocês puderem ler, eu falei do Zé Ramos Tinhorão, Música e Cultura Popular. É muito interessante esse livro para a gente entender como o mercado foi se comportando e destruindo as expressões populares em detrimento à música de massa, que começou a ser chamada agora de música popular e que depois virou música pop, que nada mais é do que uma representação pobre da música americana, dessa música americana, porque as cantoras pop dos Estados Unidos são todas melhores do que as pop nossas. É impressionante. Nenhuma tem... Aqui bota um fogareirozinho para na hora que faz assim, a de lá tem um canhão. Bom! Então, assim, não tem nem como a gente competir com isso. Agora eu quero ver Beyoncé cantar samba. Entendeu? Só põe o bebop no meu samba quando o tio Sam pegar no tamborim. Exatamente. Aí eu misturo chiclete com banana, entendeu? Eu só quero agradecer por você defender tanto a nossa cultura e o nosso Brasil, e que as pessoas entendam a importância da gente amar o que é nosso. É muito importante ter artistas como você que valorizam o que é nosso. E minha muito amiga, difícil. Eu vou lhe dizer só mais uma coisa pra gente acabar. Diga. Que essa falta de identificação que o brasileiro tem consigo, que você vê pretos votando contra pretos, homossexuais votando contra homossexuais, pobre achando que é rico, rico achando que é americano, a pessoa que é preto que é mais clarinha achando que é branco. Toda essa falta de identificação, isso é um projeto que está sendo feito e começa pela cultura. Na hora que você olha para a cultura e você não se encontra, é evidente que você vai votar contra você, porque qualquer cultura que disserem que é a sua, você vai assimilar. Porque você não sabe nem a sua história. Não é à toa que a gente está tendo uma onda tão reacionária e tão conservadora, no pior dos sentidos, porque eu sou um conservadoríssimo. Eu sou conservador, eu acredito que a gente ainda tem que estudar em escola, eu acredito que a gente não tem que andar seminu na rua, eu não gosto de ver homem e mulher se beijando, se comendo na rua, como eu não gosto de ver homem com homem, nem mulher com mulher, nem homem com mulher. Eu não gosto de ninguém, eu acho vulgar. Então, eu sou conservador. Mas a gente não tá falando disso, né? Tá falando de extremismo, a gente tá falando de... Eu tô falando de desrespeito à vida das pessoas. Quer dizer, a pessoa não pode ser feliz da forma que ela quer ser feliz. Escolher a pessoa não é. pode usar o cabelo que ela gosta, não pode ser tratada com dignidade pela cor que tem, pelo dinheiro que ela tem. Então, tudo isso, na hora que a gente vai esquecendo da cultura da gente, a gente não vai virando conservador, a gente vai virando reacionário, a gente vai virando amorfo, a gente vai perdendo a forma. Então, perder a forma num país que já deu tanta forma linda, que já inspirou a gente a tanta coisa, né? Vamos ouvir maracatu. Vamos ouvir maracatu, que a coisa pode melhorar. Maravilhoso. E você vai falar mais uma coisa pra terminar, que é como as pessoas fazem pra te ouvir por aí. Então a câmera é sua, passa todos os seus canais, redes e como você divulga seus shows. Bom, a divulgação hoje, eu às vezes conto com meus amigos do jornal, nem sempre posso. Então, se você me seguir em qualquer rede social, tô lá em todas, até no Kawaii eu tô. Então, o artista tem que estar onde o povo está, né? Exato. Ayrton Montarroios em qualquer rede. Meus discos estão todos gratuitos. Se você não tiver Spotify, tá gratuito no YouTube. É uma coisa que eu sempre peço para as gravadoras deixarem gratuito, porque o tipo de música que eu faço, eu acho que tem que ser gratuita. E se você tiver um dinheirinho sobrando, compra meu LP. A Lira do Povo já tá em pré-venda. Vai sair pela 3 selos, né? O disco digital foi lançado pela Quarup, uma gravadora que tem uma história linda e que carrega esse nome muito bonito, Indígena Quarup, e o disco tá aí. Também tem outros discos que foram lançados fisicamente, né? O primeiro, Ayrton Montarroios, o segundo, Um Mergulho no Nada. Que a gente nem falou, porque a gente falou tanto aqui. Tanto. E esse terceiro e mais recente trabalho, A Lira do Povo, que é um disco que tá gratuito na internet ou de maneira física, somente em LP, porque CD tá vendendo cada vez menos. E o povo agora tá comprando mais LP, então vamos isso que tem pra gente. Ayrton com Y, Montarroios com Y. Com Y, mas se botar Ayrton igual a Ayrton Senna e um Mzinho, geralmente já eu sou o primeiro. Você.
Muito, muito obrigada. Você Obrigado, volta pra minha gente falar querida. mais, porque foi uma Com delícia conversar com certeza. você. Vamos marcar um programa de 5 horas pra gente falar Vamos, até já vou não anotar aqui na aguentar. agenda aqui da Compasso. Você que acompanhou a gente até agora, muito obrigada pela companhia, pela escuta atenta. Tenho certeza que você amou, então compartilha com quem você acha que possa gostar também desse papo. Vamos falar da nossa cultura brasileira, defender o que é nosso. Aproveita para se inscrever aqui em todas as nossas redes, receber o aviso do episódio toda quarta-feira. Tem um link aqui embaixo na descrição do vídeo. Dá um like, compartilha e a gente se encontra na quarta-feira que vem. Um beijo, muito obrigada. Obrigada aí. Obrigado.